Vasco de Dimitri Payet, Real Madrid que ganhou 3 Champions seguidas e qualquer time do Guardiola. Só o tempo dirá quem foi melhor. Vamos lá, pessoal. Hoje o Vasco ganha e ganha com sobras, ganha jogando muito bem. Dá pra dizer que dá pra pensar em título do Campeonato Carioca? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Vem comigo. Bom, o negócio é o seguinte, o contexto antes da bola rolar, antes do jogo começar, era ruim pro Vasco. Porque, se você olhar aqui, o Botafogo conseguiu vencer do Fluminense, que inclusive o Fluminense do Diniz não é muito bom em clássicos, hein? O Diniz, ano passado, ganhou a Libertadores, mas em clássico ele tem esse ponto fraco aí. Mas enfim, o Botafogo foi lá, fez o dever de casa deles, ganhou, e era dever de casa do Botafogo, porque para ele ter uma mínima chance, ele precisava justamente de ganhar, e ele conseguiu. Ao ganhar, ele colocava o Vasco para fora da zona de classificação pro mata-mata, pra semifinal do Carioca, e aí o Vasco entrou em campo precisando de ganhar. Eu tava com medo. Ah, não, ué. Que isso? Por que medo? Era Vasco e Portuguesa, dentro de São Januário. Você vai ter medo da Portuguesa? Sim, eu conheço o time que eu torço, eu tava com medo sim, mas até que deu certo. Olha só, a escalação do Vasco em campo hoje foi essa daqui, que é perfeita. Você olha do começo ao fim e assim, é o time ideal, é o time meio que dos sonhos do que a gente tem em campo e o que a gente tem de possibilidade pro Vasco de hoje. Isso aqui é o ideal. O David agora realmente vai para o banco e no lugar dele vem o Adson, que joga muito bem hoje. O Esforça, que foi contratado com expectativa de justamente ser titular, hoje fez a primeira partida dele, onde ele já começou jogando, e de resto tudo igual, o Verratti, Payet, essa maravilha, essa dupla que, meu Deus do céu, escalação perfeita. Mas e o futebol? Foi perfeito? Começou sendo sim, porque a bola mal começou a rolar, e o francês absurdo do futebol mete um gol aqui, num belo passe do Verratti. Olha só, a bola vem no Verratti bem na frente, ele só rola pro Payet, que completa pro gol, e aqui a gente tem que falar o seguinte, primeiro, o Verratti sendo muito caridoso. Por quê? Porque ele é um camisa 9 que não se preocupou em chutar pro gols. Dizem que atacante vive de gol, mas o Verratti não tá com medo da morte. O Verratti dá o passe e é o famoso faz me abraça. E outra coisa, não só essa dupla que tá aparecendo aqui precisa ser pontuada, mas quem não está nessa foto também, que é o quê? É o lateral Paulo Henrique, que foi quem deu o passe que deixou o Verratti na cara do gol para poder rolar pro Payet. O Paulo Henrique, no último jogo na Copa do Brasil, ele tinha ido mal, fez uma partida esquisita contra o Marcelo Dias. Hoje volta a jogar bem, dá esse baita passe pro Verratti, que rola pro Payet e faz o gol. Payet, segundo gol dele nesse Campeonato Carioca, e o gol é o de menos porque a partida como um todo foi maravilhosa. Mesmo se ele não tivesse balançado as redes, eu já estaria agora comparando ele a Edson Arantes do Nascimento, porque o francês tá jogando muita bola e eu tô empolgado. Enfim, a dupla que funciona e o Paulo Henrique também. Dando sequência, o que a gente vai ter é o Vasco perdendo um pouco a mão do jogo. Aqui a gente tem um chute de fora da área da Portuguesa que o Léo Jardim faz uma baita defesa, e eu vou deixar a foto desse gostoso aqui pra gente comentar o seguinte. O Vasco não é a primeira vez que isso acontece, e o que é um problema. O Vasco faz um gol e perde um pouco o controle da partida, mesmo sendo contra um time fraco, que é Portuguesa com todo respeito, mas é um time fraco, né? O Vasco faz um gol, começa a relaxar até demais, e aí precisa do Léo Jardim começar a trabalhar, porque senão sofre o empate. Tá bom que o Léo, quando precisa dele, ele está lá para o time, e ele esteve hoje de novo, defendeu, rolou a parada técnica, aquela conversa ali, o Vasco estava ganhando, mas isso, a vitória parcial não impediu do Ramon Dias gritar em espanhol no ouvido da galera, e aí parece que o Vasco voltou mais ligado. Os jogadores meio que acordaram, ouviram ali o grito em castelhano, e aí, quando voltou mais ligado, depois de ouvir, gol do Adson, que toma de vez a posição de titularidade do David. Olha só aqui, numa baita jogada que vem aqui no Payet, o Payet vai ter ali o cara chegando nele, ele dribla, mano, olha isso, cruza dentro da área, o Galdamez ajeita pro Adson, que puxa, ajeita, chuta lá no cantinho, sem nem chance pro goleiro, e tá aqui o Adson comemorando, cadê? Pulou, ele que consegue pesar menos que eu, isso é impressionante, faz o gol. O Adson, cara, ele é o Gabriel Peck, que, assim, é muito parecido, é um jogador que veio justamente pra cumprir a ausência do Peck, tá ligado? Pra cumprir esse espaço que foi deixado vago, e ele começa a jogar bem, ele começa a ter mais confiança. Obviamente ele ainda tá meio que pegando o ritmo do time, tá ligado? Mas a vaga de titular tá ficando cada vez mais na mão dele. O Payet, mais uma vez, essa aqui não foi assistência porque o Galdamez encosta por último na bola antes do jogador que faz o gol. Mas o Payet, crucial, as jogadas do Vasco muito bem trabalhado. Assim, Ramon Dias e Pep Guardiola, só o tempo dirá quem foi melhor.
Ah, mas você tá sendo clubista. Mas quem tem mais cabelo? Ramon diz. Então, assim, 1-0. Enfim, o time do Vasco toca a bola muito bem. O Payet crescendo cada vez mais nesse time. E já deve ser, sei lá, o 5º vídeo de Vasco que eu comento justamente isso. E o Adson agora balançando as redes. Pegou a bola ali, meio que se embolou, mas na verdade driblou, chutou no cantinho. Bom chute, bom gol. Coloca de fato o seu lugar no time titular. O que é maravilhoso. Só que aí não parou por aí. Olha só, olha o lance que o Vasco vai fazer. Você começa a ver aqui a troca de passes, um negócio, vem cá, vai lá, e deixa, e tabela, e domina, e joga na frente. E aí o Piton chega e chuta pra fora, um grande lance, e desta forma termina o primeiro tempo. O Vasco fez 1-0, perdeu um pouco o controle da bola, começou a dar mole, quase tomou gol, teve a parada técnica, o Ramon de novo arrumou esse time. Se eu não me engano foi contra o Botafogo, que o Vasco começou mal, e aí o Ramon meio que deu um chacoalhão desses caras na parada técnica e o time melhorou. Hoje eu senti isso de novo. Essa jogada ali, o Piton acabou perdendo, mas quase faz um golaço, muito passe, coisa bonita. O Esforça aparecendo também tabelando, porque assim, pra quem não sabe, o Esforça, ele é pitbull. Teoricamente é pra ele chegar rasgando e roubando bola, e sabe, ele é jogador de destruir jogadas adversárias e não de construir as nossas. Mas é que ele construiu legal também. Enfim, Vasco, que precisava vencer, termina vencendo o primeiro tempo de 2-0. E aí, depois, murchou, baixou, cansou? Não, o time até que continuou legal. Tanto é que, no segundo tempo, olha só o que acontece. Para de mentira, para de fofoca, cala essa boca e senta. Gol do Verratti, mais um. Ele chega agora a 5 gols nos últimos 4 jogos. O homem está cravando. Vamos ver o gol aqui? Porque o negócio é o seguinte. Em mais uma jogada de Dimitri Payet, olha o passe, não estava entendido. Olha o passe que o Verratti recebe e dessa vez ele chuta pro gol e balança as redes. Aqui, cara, olha só, você vê aqui Verratti e Payet. Que dupla. Os dois funcionam muito bem. O Payet também funciona muito bem tabelando com o Piton, mas agora junto ao atacante titular do Vasco, ele vai se encontrando, tá ligado? Você tá vendo a foto dos dois aqui. O passe do Payet, mais um monstruoso, o Verratti cara a cara com o goleiro, participando e fazendo gol, tá ligado? Assim, é uma dupla que tá encaixando muito. E que bom que o Vasco tem muito a ganhar disso. O problema é que eu sigo falando que não tem reserva pra nenhum dos dois. Nem pra Verratti, nem pra Payet. O Vasco tá negociando com os caras aí lá do Campeonato Português e que não sei o que, mas precisa ter reserva. Mas esse vídeo aqui não é pra ficar alarmando ninguém não, porque hoje o jogo foi realmente muito bom. Mais um baita de um passe do francês. E quem que tem no Brasil que é melhor que o Verratti, hein? Na posição dele ali. Quem que a gente tem que é melhor que ele? Arrascaeta? Veiga? Sim, não? Quem mais? Comenta aí, não tem muita coisa melhor que ele não. Enfim, na sequência, o David, o DVD faz gol, a gente vai ver o gol e eu vou falar aqui, mano, e o David? Ruim, bom? Vamos ver o gol primeiro, porque o negócio é o seguinte, de novo, Dimitri Payet, uma partida que foi uma aula do homem. Olha só, ele arranca, o juiz para na frente dele, ele meio que dribla o juiz, o David tá passando lá em cima, o Payet dribla mais uma vez, toca pro David, que chega cara a cara e não desperdiça, faz aqui o gol e eu estou fechado com o jogador David. A galera ficou meio que percebendo que eu tava muito bolado com ele, eu tava tendo muita raiva, mas eu venho aqui dar uma breve retratação. Este cara aqui, sendo reserva, eu tô fechado. Pra mim tá bom, é isso aí. O meu ponto com o David, o que me entristece, o que me faz raiva, é quando a gente tem que ter esse tipo de cara como titular. Porque pra titular, ele é bem ruinzinho. Pra titular, ele vai fazer eu querer, sabe, pular da ponte. Mas, entrando no segundo tempo e jogando bem, que foi o caso de hoje, é nóis. Tô fechado com o DVD, que continue assim, tá ligado? Ele fez esse gol hoje e não foi a única contribuição positiva dele em campo. Ele também tinha dado um baita de um passe na cara do gol pro Rossi, mas aí o Rossi perdeu. Não é culpa do David, é culpa do Rossi que desperdiçou. Poderia ter terminado a partida com um gol e uma assistência, entrando já no finalzinho, o que prova que mais uma vez ele entrou jogando muito bem. E eu falo mais uma vez porque contra o Marcílio Dias, lá na Copa do Brasil, ele também fez gol e tal. Enfim, entrando no segundo tempo, pra ser, sabe, aquele jogador de final de jogo, tô fechado com o DVD e é isso aí. Acho ele craque da bola?
Não, eu ainda não estou maluco. Mas, se não for pra ser titular, se for pra ser reserva, não me incomoda, tá suave. Agora, o negócio é o seguinte, rapaziada. Termina assim o Vasco e está classificado. Mas calma aí, a dupla aqui, ó, primeiro que faz um trabalho maravilhoso, só que agora vai encontrar Nova Iguaçu. E aí, dá pra pensar o Vasco se classificando e chegando na final? Dá pra pensar no Vasco campeão? Primeiro que eu acho que sim. A gente tem que lidar com duas coisas. Olha só, presta atenção. Tenta entender essas duas coisas aqui. Primeiro, o Vasco é obviamente favorito. Não dá pra pensar que o Nova Iguaçu, não, vamos jogar de igual para o Vasco é favorito. Certo? Por história, por tudo. O Vasco é favorito. Agora, em outra parte, num contraponto, também é verdade que o Vasco só perdeu justamente pro Nova Iguaçu nesse Campeonato Carioca. Então, assim, obviamente a gente tem que se tratar como favorito por causa da grandeza do clube, só que também temos que ter noção que o único time que venceu da gente foi justamente o time que vamos enfrentar agora. Então, assim, é muito mais fácil pegar o Nova Iguaçu do que enfrentar o Flamengo na semifinal, do que enfrentar o Fluminense, por mais que o Fluminense a gente ganhou e o Nova Iguaçu não, mas enfim, vamos ser sinceros, ainda é mais fácil, mas temos que lembrar também que já perdemos esse ano pros caras. E aí, na sua opinião, a gente passa, a gente chega na final, a gente é campeão ou não? Comenta aqui embaixo. O que eu acho é o seguinte, o Vasco se classifica e aí na final, vamos ver. É o que eu espero, se cair agora, enfim. Mas, antes de terminar, muito bom começo de ano. O time titular é bom, o time titular tá entrosado, esses dois aqui são capazes de tirar leite de pedra se precisar, só que tem que ver a questão do banco. Precisa contratar, faltam, sei lá, 4 dias para a janela terminar e por enquanto só tem especulação de jogador que eu nunca ouvi falar. Precisa ter contratação, senão vai passar aperto. Mas por enquanto tá tudo bem. Comenta aí o que você achou.